Nós estamos fazendo, portanto, uma continuação da aula que nós iniciamos no domingo passado, né? Cujo título era Meu Filho ou a Minha Filha Não Quer Mais Ir à Igreja, dando continuidade ao nosso tema desse mês, que é a disciplina doméstica, né? Então, vou passar muito rapidamente pelos slides que já se passaram, para que a gente chegue naquele slide que a gente estava quando terminamos no domingo passado. Então, nós fizemos uma pequena introdução, né? Falei um pouco da minha experiência pessoal. E aí nós entramos no começo do nosso tema, que era avaliar a questão propriamente dita, que meu filho ou minha filha não querem mais ir à igreja, não acreditam mais em Deus, não querem mais ler a Bíblia, não oram, enfim, né? E aí começamos, né, avaliando a questão, por que isso ocorre, né? E para isso nós usamos alguns pontos, né, que foram os exemplos bíblicos. Os irmãos se lembram do exemplo de Sansão, dos filhos de Jacó, tudo para dizer que as famílias que estão retratadas na Bíblia retratam muito bem, ou mostram muito bem, como essa relação entre pais e filhos e Deus estão retratados na Bíblia de uma maneira constante, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, né? Também tratamos um pouco da avaliação do ambiente em que isso ocorre, que é o ambiente onde os nossos adolescentes e jovens estão vivendo hoje, né? Um ambiente muito contrário, né, ao que a Bíblia prega. Então, eles vêm, passam a sua infância, o começo da sua adolescência na igreja, e quando precisam expandir o seu ambiente, sair do ambiente da casa-igreja para casa, igreja, escola, festas e etc., eles acabam recebendo informações não apenas diferentes, mas totalmente contrárias àquelas que eles recebem na igreja e recebem na família. E mais que isso, né, eles começam a sofrer uma pressão enorme, né, para mudarem de lado. Vamos estar avaliando, não, ou finalizando a avaliação desse problema do ponto de vista da ótica dos pais, dos filhos e das igrejas. E aí a gente passou pelos exemplos bíblicos, Jacó e seus filhos, passamos também por Sansão e seus pais. Os irmãos se lembram que Sansão havia sido um homem, desde antes de nascer, santificado para ser um homem santificado, e no final ele acaba se desviando, né, ainda adolescente, se ensoberbecendo pela sua força e pela sua inteligência, para no final retornar, né? O sacerdote Eli e seus filhos, a gente falou sobre eles, e também falamos e terminamos com esse exemplo de Eli e seus filhos, né? O sacerdote Eli e os seus filhos que não seguiram o passo dos seus pais, né? Começamos a avaliar o ambiente em que os jovens vivem, né? E começamos, então, a ver que a expansão do ambiente em que eles vivem, né, e as pressões que eles sofrem acabam sendo fatores determinantes para alguns mudarem a sua opinião, né? Aí a gente viu lá sobre os conceitos de isso é certo e isso é errado, passa a ser uma coisa meio dúbia, né? Tudo é relativo. A crença inabalável na dependência de Deus e dos pais acaba também sendo colocada em xeque. A existência de Deus e o seu amor pelo homem também acabam sendo colocados em xeque pelo mundo, né? E eles sofrem aquele que muitos conhecem, né? A maior parte conhece como bullying, né? E finalmente nós chegamos lá num outro fator também, que é o excesso de horas, né, que é exigido hoje nas escolas, fazem com que eles comecem a se dispersar a ponto de dizer, olha, hoje eu não posso ir na igreja porque eu preciso estudar, hoje eu não posso orar porque eu preciso estudar. E aí o que acontece, o que era então um afastamento inicialmente temporário, passa a ser um afastamento definitivo, né? O não posso acaba virando eu não quero.
E assim adolescentes e jovens vão saindo da igreja. E pior, sem a proteção, esse é um ponto importante, né? Porque quando ele está vindo na igreja, ainda que ele esteja tendo algumas concordâncias com o mundo, ele está recebendo um contraponto. Durante a semana ele recebe uma série, é bombardeado por uma série de informações, mas no domingo ele vem e recebe uma informação antagônica. Né? Mas quando ele deixa a igreja, aí não tem mais jeito, ele só recebe um tipo de influência. Né? Então, os pais, né, que antes tinham resposta para tudo, né, que tinham autoridade sobre os seus filhos, agora já não conseguem competir com essa avalanche de informações que ele recebe na escola, na festa, nos grupos de WhatsApp, no Facebook, todos eles contrários, né, ao que eles, pais, ensinam e ao que a igreja o ensinou desde criança. Né. E recebe também, por incrível que pareça, alguns pais sofrem esse tipo de problema, ele recebe contestações dentro da sua própria casa. Muitas vezes ele quer corrigir, ele quer chamar a atenção do filho para que ele não abandone, mas ele começa a receber contestações do irmão mais velho, da tia, do marido ou da esposa, dependendo. Não, mas essa é a mesma, é a idade, não sei o quê, e papapá, e a coisa vai degringolando dessa forma. Né? E muitas vezes os pais, então estou falando agora do ponto de vista dos pais, como é que os pais lutam contra esse tipo de problema. Né? Muitas vezes eles impotentes oscilam entre dois extremos. Né? Ou eles entram em rota de colisão constante com os filhos, ou seja, é briga, é discussão, é proibição, o que de alguma maneira acaba afastando mais ainda, ou eles se tornam condescendentes. Não adianta, deixa para lá. É pior. Um dia ele vai se conscientizar, um dia ele vai se corrigir. Fica entre dois extremos, ou sai para a pancada, ou sai para a condescendência. Né? E ainda existe uma terceira via dos pais enfrentar essa situação, que é pior do que as outras duas, que é oscilar entre uma e outra. Num dia briga, no outro dia passa a mão. E é assim, né, que os pais, né, têm lutado contra esse tipo de problema, né, contra essa vontade, agora formulada, verbalizada pelos filhos, né, de que eu não quero mais ir na igreja. Eu não quero mais orar, eu não quero mais esse Deus que durante toda a minha infância, toda a minha pré-adolescência eu acreditei, e agora eu estou consciente de que ele não é aquilo que eu imaginava. Muitos pais ainda cansados acabam se refugiando apenas na oração, na certeza que Deus irá no momento certo resgatar os filhos desse problema. Né? E assim é que os pais se lutam contra esse problema. Né? Quer dizer, praticamente é um estado de impotência. Né? Já os filhos, né? Agora vamos entrar na ótica dos filhos, né? Já os filhos com a imaturidade, crença de que o que pensa está sempre certo, né? E a impulsividade inesgotável para explorar novos caminhos, próprios da idade, aí sim próprios da idade, vão conscientemente ou inconscientemente testando os limites dos pais. Deixa eu ver aqui. Aqui? Deu? Vamos ver então, assim, ó. Beleza? Então, do ponto de vista dos filhos, essa natureza da adolescência, né, da juventude, né, ali tem um pouco do Sansão, né? Aquela crença de que ele pensa que está sempre certo, a impulsividade de fazer as coisas, né? E para explorar os caminhos, né, vão consciente ou inconscientemente testando os pais. E criança testa os pais desde molequinho, né? Desde pequenininho, né? Quem não passou, quem aqui que é pai, é mãe, não passou pela experiência do pai chegar da criança ainda engatinhando, né?
chegar próximo da tomada, botar o dedinho assim e olhar para o pai, né? Não é? Olhar para a mãe para ver se vai chamar atenção ou se não vai, né? O fato, então, deles perceberem, né, nessa idade, que eles, pais, já não têm mais as respostas, todas as respostas aos seus questionamentos, como antes eles tinham, fortalece esse jogo deles tomarem conta da própria vida. Chega um determinado momento em que o pai e a mãe não têm mais resposta para aquela avalanche de informação que eles recebem fora, né? Que eles recebem na escola, que eles recebem na festa, que recebem no WhatsApp, que recebem no Facebook. E o pai fica, os pais e as mães começam a dizer, não sei, vou ver, eu não sei. E isso faz com que ele cada vez mais crie confiança, né, de tomar conta da própria vida e de tomar as próprias decisões, porque o pai deixou de ser o super-homem, a mãe deixou de ser a super-mulher. Nos 4 exemplos bíblicos que nós demos, nos filhos de Jacó, nos filhos de Eli, em Sansão, a gente percebe isso, né? Os filhos tomando decisões ou indo para caminhos que o pai ou a mãe não previam ou não queriam, né? Vai melhorar. Tá bom. Alô? Perfeito? Então, a Bíblia nos mostra isso, né? Nesses 4 exemplos e em outros exemplos que a gente pode tirar da Bíblia, mostra o quanto essa situação ocorre. Por um lado, a impotência dos pais e, por outro lado, a habilidade dos filhos cada vez maior de testar os limites dos pais e ir alargando os seus horizontes, diminuindo o horizonte dos pais. Os instrumentos antes eficazes, né, de definição de litígios entre pais e filhos, como, por exemplo, a autoridade, eu sou seu pai, eu estou mandando, eu sou sua mãe, eu estou mandando, o filho baixava a cabeça e atendia, né? Muitas vezes, a partir deste momento, a partir quando os seus horizontes foram alargados, ele começa a receber outro tipo de informação que não da casa ou que não da igreja, né? Ele até pode perder a discussão. O filho pode até perder a discussão. O pai determina, eu sou pai, eu mando, você vai fazer que está acabado, né? Mas ele não se convence. Ele se recolhe, ele busca novas estratégias para convencer o pai, contornar aquela decisão ou até mesmo amenizar aquela decisão que o pai tomou naquela discussão. É um momento, então, que começa a ficar diferente. Antes o pai vencia a discussão, o filho aprendia e seguia o que o pai falava. Aqui não, aqui começa a mudar. Ele perde a discussão, filho, perde a discussão. Mas ele está lá dentro da cabeça dele procurando uma maneira de contornar ou de amenizar aquilo que o pai ganhou na discussão, né? Porque, na verdade, essa idade chega em que ele se apaixona pelas novas descobertas. Ele se apaixona por pensar e decidir por si mesmo, né? E ele se apaixona pelas facilidades e delícias do mundo, que esse alargamento de horizonte que a gente falou lá atrás proporcionou, né? E Deus, a igreja, isso é importante que a gente que fique claro para nós, né? Deus, a igreja e os pais passam a ser um incômodo, né? Um empecilho. Se eles estão certos ou não, para ele é o que menos importa. Para o adolescente, para o jovem, ele não está preocupado se o pai está certo, se a igreja está certa, se Deus está certo. Ele está preocupado em entrar nesse mundo que se descortinou para ele. E qualquer coisa vira empecilho quando o não aparece, né? É mais ou menos assim que ele pensa, né? Ou começa a pensar, né? Era legal a igreja, eu gosto da igreja, é legal a vida em casa também. Mas aqui fora é tudo novo, é tudo diferente. Eu quero experimentar isso. Não me atrapalhe, eu quero seguir esse caminho. O mundo é assim, eu não tenho culpa. Eu tenho que me adaptar, né? Porque senão eu vou sofrer bullying, porque senão eu vou ficar isolado dos meus amigos, vou ficar isolado das minhas amizades, né? Então,
Quem sabe mais tarde, quando eu tiver mais tempo e tiver feito outras coisas, eu volto para a igreja, eu volto para Deus. É mais ou menos o que começa, o mecanismo de pensamento começa a ser esse, né? Apenas para evitar qualquer confusão aqui, eu não estou dizendo aqui, lembram-se os irmãos que eu estou dizendo aqui como é que funciona a ótica dos pais, como é que funciona a ótica dos filhos e como é que funciona a ótica da igreja, né? Então, eu não estou aqui defendendo, né, ou dizendo que é o que a gente queria que acontecesse, né? E muito menos que isso é normal, e muito menos que isso é certo, né? Eu estou apenas expondo que muitos adolescentes e jovens que abandonaram a frequência semanal à igreja, a leitura diária da Bíblia, muitas vezes a prática da oração, costumam dizer, muitas vezes até às escondidas dos pais, né? E sob a sua ótica, sobre a sua relação com os pais e com Deus e com a igreja, né? Há muita coisa na internet, há muito material na internet de jovens que saíram da igreja, adolescentes que saíram da igreja e que se manifestaram desta maneira. Muitos até voltaram, alguns voltaram e deram essa lição. Quer dizer, deram esse testemunho. Foi assim que aconteceu comigo, né? Nós já vimos como se dá esse processo e a ótica dos pais e dos filhos diante desse fenômeno, do fenômeno do eu não quero mais ir para a igreja. Mas e a igreja? Não a nossa igreja, mas a igreja de uma forma geral, né? Como é que ela tem enfrentado o problema? Nós temos visto algumas reações das igrejas. E a exemplo dos pais, elas tendem, infelizmente, a extremos como é a ótica dos pais também, né? Algumas igrejas e denominações têm cedido na sua teologia, no que a Bíblia diz, nas suas crenças, nos seus valores, sob formas atenuantes ou disfarces, com o objetivo de atrair ou manter seus jovens e adolescentes. Então, o que acontece nessas igrejas? Elas não penetram no problema ou tentam resolver o problema biblicamente. Elas se adaptam às necessidades dos jovens, né? Então aí começam os ensinamentos dúbios, quando não contrários mesmo à palavra, concessões no louvor, na liturgia, procuram vender a eles um Deus mais moderno, né? Moderno entre aspas, né? Que é apenas amor, que não julga, que não se importa com alguns erros e fraquezas, diga-se aí, pecados, né? Que não exige arrependimento, que não exige mudança de comportamento, que não exige comprometimento. Os irmãos devem conhecer algumas dessas igrejas que estão se modernizando, entre aspas, né? Mas abrindo mão da teologia bíblica, abrindo mão do que a Bíblia diz, né? Tentando reter ou tentando conquistar os jovens a qualquer preço, na tentativa de evitar que eles passem para o outro lado, vamos chamar assim, né? O que não tem em absoluto alcançado sucesso algum, né? Outras têm se colocado no lado oposto, né? Pregando que nada mais há a se fazer a não ser orar, pelos adolescentes, pelos jovens e pelos pais. Consternam-se apenas pela perda daqueles que ainda ontem estavam aqui conosco, que aprenderam aqui a palavra, que receberam ensino na escola dominical, mas que agora foram seduzidos pelo mundo. Mas, a exemplo dos pais, se mostram imobilizadas diante desse fato, né? Orar, é claro que é fundamental, né? Orar, o pastor acabou de dizer, né? Orar a todo instante, sem cessar. A oração muda tudo, né? Promover mudanças que retenham nossos jovens e adolescentes na igreja também é um caminho, né? Mas raras têm sido as igrejas que têm buscado as reais razões desse fenômeno, que têm penetrado nesse fenômeno, têm estudado esse fenômeno e implantado práticas bíblicas para solucioná-los, né? Mas então, aí nós vamos entrar naquilo que seria a discussão de caminhos, né? Tá bom, nós já vimos a visão bíblica, já vimos a visão do pai, do filho, já vimos a visão das igrejas, mas tá bom. E aí, o que a gente tem que fazer, né?
O que fazer com os adolescentes e jovens que já saíram? Essa é uma pergunta. É possível trazê-los de volta? E se é possível, como? Segunda pergunta, o que fazer para evitar que as nossas crianças, os nossos juniores, adolescentes e jovens que hoje estão na igreja, sigam esse mesmo caminho? Denis, tem alguma sugestão para essas duas perguntas? Alguém mais gostaria de dar fazer uma colocação? Pois não, Ana. A Ana falou uma coisa extremamente importante, né? Desde os primórdios, né, a gente acha que educação é ensinar, educação é falar, né? E muitas vezes isso se torna uma armadilha, na medida em que você fala uma coisa, mas faz outra. E os filhos, principalmente na adolescência e na juventude, eles pouco ouvem os pais. Estou mentindo? Eles não ouvem muito os pais, mas eles olham muito o que eles fazem. E nós vamos falar um pouco sobre isso um pouco mais à frente aqui, né? Outra pergunta, como a igreja pode apoiar os pais nesse esforço? Né? Nesse esforço de manter os filhos na igreja, na crença, na oração, na vida de oração, na vida de leitura da Bíblia. Mas também como os pais podem apoiar a igreja nesse esforço. Né? É o que a gente vai procurar ver aqui nos próximos slides. Né? Então, o que fazer com os jovens que já saíram da igreja? Né? Não tem uma resposta pronta e nem receita que sirva para todos os casos. Por quê? O Denis falou uma coisa que responde em parte isso aqui. Cada pessoa, cada jovem, cada adolescente é um adolescente diferente. Então, eu não tenho uma receita de bolo. Faz isso, mais aquilo, então vai dar certo para todo mundo. Não vai. Mas nós temos alguns caminhos que servem para várias pessoas, vários jovens, vários adolescentes. Como nós já vimos, há algumas variáveis para que cada jovem tenha tomado essa decisão de não quero mais ir na igreja. A sua própria índole, como você disse, Denis. O meio em que ele vive fora de casa, as influências que ele recebe, as suas relações com a própria família, o quanto ele foi realmente apegado à igreja e a Deus no tempo em que ele estava na igreja, e outras variáveis que a gente já viu aí atrás. Né? No entanto, Efésios 6, alguém, por favor, abra Efésios 6 e leia, por favor.
Alguém já achou? Sim. Uhum. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, como promessa. Aí um pouco mais adiante, lá na armadura de Deus, lá no versículo 10 do mesmo capítulo, diz o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Né? Efésios 6 nos dá um caminho bastante interessante para isso. Né? Então, toda a descrição do problema, né, poderia nos levar à conclusão de que se trata de uma situação puramente intelectual, racional, como disse o Denis. Né? Ele tem idade suficiente para tomar sua decisão e vai tomar sua decisão e ponto final. Né? Mas nós cristãos sabemos que o que e quem está por trás disso aí. Existe uma coisa maior, mais intensa, mais profunda do que pura e simplesmente uma decisão intelectual. Né? Como diz o texto, a nossa luta não é contra os nossos filhos, não é contra a decisão deles, não é contra a decisão intelectual deles. Né? Não é contra aquilo mas sim contra aquilo que os manipula, e também manipula nós como pais, sem que nós percebamos. Né? A Bíblia não está dizendo que a nossa luta não é contra o sangue? Não é isso? Nossa luta enquanto pais e a luta da igreja para que a semente neles plantada prevaleça contra tudo, contra tudo e contra todos que hoje seduzem os nossos filhos e os fazem trilhar outro caminho, tem que ser no terreno espiritual. Né? Não é uma luta no terreno intelectual apenas, mas no terreno espiritual. Né? A luta no plano espiritual exige, segundo o texto, algumas armas imprescindíveis para os pais. Né? No verso 10, ele diz assim: buscar forças para vencer no Senhor, tendo a certeza de que seu poder pode superar a tudo e a todos. Certamente aqui há duas maneiras essenciais de buscar forças no Senhor. No versículo 10 diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Para sermos revestidos da força do poder, aqui nós estamos colocando o poder de Deus acima de tudo, acima da decisão do filho, né? E acima da impotência dos pais. Né? Como é que a gente pode buscar forças no Senhor, Fran? Apresentando as nossas petições a Ele sobre os nossos filhos, mas também buscando pela oração forças para continuar lutando e persistindo. Né? Aquela história de não, isso aí vai se corrigir sozinho, é o que o pastor falou aqui. Não é uma oração a quem? É além. Não é? Lendo a palavra de Deus. Pois não, Deus. Sim, claro. Desde que nasceu, lógico. Claro. Mas essa oração, depois que aconteceu, ela não pode ser uma oração assim, tipo, se Deus assim permitir. Não, é petição mesmo. É luta espiritual. A gente sabe o que está por trás disso, gente. A gente sabe o que está por trás desse mundo. A Bíblia nos diz que esse mundo é um mundo
tenebroso, tá? Jaz no maligno. É o testemunho. Tá vendo? E são os mesmos pais, né? Por isso. Por isso que não tem receita pronta. Você vê que são 2 filhos dos mesmos pais, com reações diferentes, com a mesma educação, né? Mas algumas coisas vamos dizer assim, serve para tudo, serve para todos os casos, né? Olha, tá vendo? Outra coisa, assim, pois não, pode falar. Uhum. Não. Uhum. Entendi. Aí eu acho que essa questão de culpa é uma coisa que não cabe muito, né? Porque na realidade é assim, todos nós, pais, né, enfrentamos essa situação de uma maneira desigual. Por isso que a nossa força está no Senhor, por isso que a nossa força está na oração, por isso que a nossa força, pois não, Denis? Não, é notório que cada pessoa tem a sua índole, né? Mas a índole não é o fator único, né? Ela é um dos fatores, né? Tanto é que você tem pessoas, como disse a irmã, que são oriundos do mesmo pai, com a mesma educação, foram criados na igreja da mesma maneira e têm reações diferentes, né? Uhum. A gente pode usar aí vários exemplos. A gente pode usar, por exemplo, o filho pródigo. Por que um saiu, pegou a fortuna do pai e foi embora, e o outro ficou e continuou ajudando o pai? A gente vai prosseguir aqui para tentar achar... a gente vai chegar lá. Mas assim, gente, a ideia de se colocar esse assunto aqui é fazer com que a gente tenha, saia daqui pensando nessas coisas. Não só como pais, né, como avós, né, mas também como igreja. Né? Porque a gente não pode pura e simplesmente dizer, não, é assim que acontece. Né? Então vamos lá. A gente estava falando em forças no Senhor, do versículo 10, né? E falamos que uma das formas de buscar força no Senhor é orando. Né? E a segunda?
é ler a palavra, porque se eu não ler, eu pai, eu mãe, não tiver firmeza na palavra, como é que eu vou discutir com meu filho? Como é que eu vou dizer que Deus está certo e aquilo que ele aprendeu lá na escola está errado? Que argumento eu vou usar se eu não conheço? Então, buscar forças no Senhor, é claro que é no plano espiritual, mas também é no campo prático, né? Pais que têm, usam a Bíblia de uma maneira sábia, de maneira consciente, de maneira a conhecer profundamente o que diz a Bíblia, tem argumento para usar com o filho. Agora, pais que não conhecem a Bíblia, que não leem a Bíblia, que não estão preparados, têm mais dificuldade. Uhum. Tá vendo? É. Tá vendo? Tá vendo como eles testam os pais? Nós já acabamos de falar sobre isso, né? Tá vendo como eles expandem os limites? Pois não. Exatamente. Isso. O que a irmã está falando, está lá nos versículos 11, 13 e 14. Se os irmãos perceberem aí na leitura dos versículos 11, 13 e 14, de Efésios 6 que nós estamos lendo, vão perceber que Paulo repete nos 3 versículos a palavra firme. Estão vendo aí no texto? Nos 3 versículos ele usa a mesma palavra, firme. O fato das circunstâncias ao nosso redor terem mudado e nossos filhos não terem ficado firmes na igreja, não pode tirar de nós, como a irmã está dizendo, a nossa firmeza. Nós não podemos fazer como algumas igrejas estão fazendo. Então eu vou mudar. Eu vou abrir mão de algumas convicções, vou me modernizar, entre aspas, para poder atender a necessidade de modernidade do meu filho. Porque ele aprendeu lá fora, então eu vou mudar, eu que vou mudar. Né? Ao contrário, eles, embora envolvidos com outras pessoas e interesses, têm que nos encontrar em casa, inabaláveis, firmes nas nossas convicções que eles aprenderam quando eles eram crianças, né? A nossa crença nas nossas atitudes, como disse a Ana. Eles têm que nos encontrar. Eu mudei, mas meu pai não mudou. A minha mãe não mudou. Eles continuam fazendo e pensando e crendo na mesma coisa. Eu posso até não concordar mais com o que eles estão pensando ou crendo, mas eles continuam. A torre de sentinela está lá, firme, inabalável. Pois não. Uhum, lembro. Sim.
ele tem o contraponto. Ele tem o contraponto. Esse é um ponto fundamental. Não tem receita de bolo. Não tem. Não tem muitas vezes como responder. Mas a nossa atitude tem que ser de torre de sentinela. A nossa atitude tem que ser firme e inabalável. Exatamente. É firme e inabalável. Pode pôr. Quanto você quiser. Perfeito. Perfeito, eu acho que é isso mesmo. Essa colocação do Denis é pertinente, muito pertinente no assunto, né? Porque quando o filho começa a enxergar Jesus, e não apenas os pais, porque os pais são falhos, evidentemente que as decisões deles serão diferentes do que simplesmente tendo como parâmetro pais ou mundo, né? Levá-lo a Jesus, levá-los a Jesus, né? Isso. Mas é fundamental que a gente entenda isso aqui, como disse a Ana há algum tempo atrás, tá certo? Essa firmeza de atitudes, de palavras, de estar vivendo o Evangelho em casa, né, é principalmente naquilo que nós fazemos, e não apenas naquilo que nós falamos. Porque eles imitam aquilo que nós fazemos, muito mais do que aquilo que nós falamos. Imitar Jesus. Exatamente, claro. Claro. Isso aí é uma dica, a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso, mas isso aí é uma dica excepcional para professores de escola dominical de adolescentes, de jovens e de crianças. Né? Centrar desde criança que Jesus é o exemplo. Jesus é o caminho a ser imitado, né? Nas lições, nas coisas. Quer dizer, esse é um ponto que a igreja pode auxiliar também. Nós vamos chegar lá. Alguns caminhos. Sim. Persistência. Exemplo. Né? Eles filhos, têm que sentir mais ou menos o seguinte. Vamos botar uma figura aqui. Né? O filho está lá, revoltado, não quer ir para a igreja, não quer... Eles têm que seguir o seguinte: meu pai e minha mãe, eles não pensam igual a mim mais. Mas o que eles pensam tem coerência. Eu não concordo, mas eles têm coerência. Tem coerência com o que eles sempre falaram para mim, tem coerência com que tudo o que eu vi na igreja tem coerência. Né? Eles realmente agiam e continuam agindo de acordo com a Bíblia, como sempre foi. Eles não mudaram, fui eu que mudei. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Está aí, a palavra está dizendo. Eu tenho que fazer tudo. Né? Resistir ao dia mau significa não desistir da luta. Né? Não se entregar e, acima de tudo, não se amoldar às novas convicções dos filhos, apenas para agradá-los, para manter uma boa relação. É um dos extremos. Né? Ou sai na pancada, ou sai na briga, na discussão, ou então
começa a se amoldar, né? Para eu não deixar que meu filho fique desagradado, então eu vou mudar as minhas convicções, né? Manter uma boa relação, uma relação saudável, não é concordar com tudo. Não é entre pais e filhos, não é entre marido e mulher, não é entre irmão e irmã. Não é. Manter uma relação saudável não é fazer tudo para agradar. É fazer tudo para que não haja discordâncias, né? Veja a expressão lá do versículo. O versículo diz o quê? Havendo feito tudo, ficar firmes. É preciso, então, fazer tudo. É preciso demonstrar para os filhos, nessa situação, a sua convicção. Lembra de Josué? Eu não sei o que vocês vão fazer com seus deuses aí, mas eu e a minha família serviremos a Deus. Eu não sei o que você pensa, filho, mas eu vou servir a Deus. Amém. Perseverança. Perseverança e firmeza, né? No versículo 4 diz lá: e vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Isso, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor é se manter inabalável, é se manter firme, é fazer tudo, né? Eu não sei se eu estou acertando, não sei se eu estou errando, mas eu estou seguindo aquilo que a Bíblia me diz, eu estou seguindo aquilo que Deus me diz, eu estou seguindo aquilo que eu semanalmente escuto na igreja, né? Uhum. Exatamente. É o que diz Efésios 6. Não é isso? Existe um ditado que diz que quem faz sempre a mesma coisa alcança os mesmos resultados. É assim? Então a gente tem que ter essa sabedoria de ver que as coisas não estão funcionando, mas não abrir mão de convicções bíblicas, de não abrir mão de, não estão funcionando, então eu vou liberar geral, né? Isso aí. Então isso, né, é se manter inabalável, firme, né, não para convencer, não para criar constantes discussões. Quer dizer, eu vou me manter firme na Bíblia, na oração, não é para convencer meu filho. Não é isso não é esse o objetivo, né? Não é para levar brigas, isolamento, mas é para mostrar para ele que existe um contraponto naquilo que ele está aprendendo fora, né? Mas como se em uma conversa imaginária ou real você estivesse dizendo assim, aí eu estou fazendo o contraponto da primeira, né? Filho, eu sei o que creio, eu tenho convicção que esse é o caminho da verdade. Por isso que eu ensinei você dessa forma, e eu levei para a igreja para que também lá você aprendesse a verdade e se alimentasse semanalmente dela. Se agora você está convencido, ou foi convencido por outras ideias e pessoas, e você quer trilhar outros caminhos, e eu não puder impedi-lo, porque às vezes eu posso, né? Mas se eu não puder impedi-lo, ou convencê-lo a retroceder,
quero que você saiba que as minhas convicções não mudaram e não vão mudar. As minhas convicções de Deus, as minhas convicções de oração, de igreja, não vão mudar. Eu não vou mudar para agradar você. Como nós somos uma família, nós vamos ter que buscar o respeito mútuo. E assim vai ter que ser. Mas saiba que, embora não brigando ou discutindo com você a todo instante, eu continuo convicto que você está indo pelo caminho errado. Eu tenho que dizer. Eu tenho que dizer para ele que ele tá, eu não preciso brigar com ele para dizer que ele está errado. Mas eu tenho que dizer. Existem dois caminhos. Esse e aquele. Você está querendo ir por aquele? Se eu não puder impedir você de ir, saiba que existe um segundo caminho. Mas tenha certeza de que a palavra que você ouviu de mim na igreja plantou o Espírito Santo dentro de você. Então você pode até dizer que ele não está aí, mas ele está. É a tal da semente que alguém falou aqui agora há pouco. Né? A minha semente, por exemplo, foi plantada quando eu tinha 15 anos e só floresceu com 40. Mas estava lá. Né? E por isso, eu, pai, eu, mãe, aguardarei pacientemente, persistindo em oração e em palavras e ações coerentes com a palavra, que ele, Espírito Santo, trace circunstâncias tais na sua vida, que você seja tocado a voltar para Deus. Eu tenho que dizer isso para ele. Todo jovem que escolhe sair da igreja tem que escutar isso. Ele tem que entender isso. Ele pode até não fazer, mas ele tem que escutar. E quando tais circunstâncias ocorrerem, saiba que Deus, a sua igreja, estaremos esperando por você com festa e júbilo. Então, se um dia você entender que aquilo que você pensa hoje está errado, não fique com vergonha de voltar. Porque a igreja e Deus vão estar sempre esperando esse retorno. A minha mãe talvez tenha pensado isso quando eu tinha 15 anos, e ela só viu, infelizmente, no paraíso, né, que eu voltei com 40. Essa conversa imaginária ou não, lembra o que a vocês? Não foi exatamente o que o pai falou para o filho pródigo? Eu não tenho como impedir você de ir. Você quer metade da... Leva. Mas se um dia você se arrepender, eu estou aqui. Diz a Bíblia que a palavra nunca volta vazia. Por isso que ele tem que ouvir. Não é isso? E que o Deus tem seus propósitos para cada vida que ele toca. Né? Essa é a minha esperança de pai, né? E deve ser a esperança de todos os pais que passam por essa experiência, de ter filhos que por influências externas estejam afastados de Deus e da igreja. Sejam quais forem as circunstâncias, sejam quais forem os argumentos, que eles nos encontrem sempre inabaláveis, convictos, baseados na palavra, falando e principalmente agindo de modo coerente. É isso. Que saibam que nós não concordamos com os novos rumos que eles estão dando à sua vida. E por que nós não concordamos? Não basta dizer, olha, eu não concordo com você, eu não concordo com você porque isso aqui é contrário, isso aqui não é de acordo com a palavra de Deus, é isso. Mas que nós estaremos sempre de braços abertos para o seu retorno. Vamos falar um pouco, será que dá tempo, Adilson? Não dá tempo? Já estourou o tempo, né? Se alguém tiver, ainda existe alguma coisa a ser explorada, né? Que é o que fazer para prevenir quem ainda não, aqueles jovens, crianças, né, adolescentes que não saíram da igreja, né? Se os irmãos entenderem que a gente deve fazer uma terceira rodada, a gente faz. Senão eu posso até, também de outra forma, colocar à disposição dos irmãos os slides. O que os irmãos preferem? Fazer uma terceira? Tudo bem, gente? Pode ser? Hã?
E eu acho que é importante também que a gente faça em conjunto, porque aí a gente tem oportunidade, como o volume de informação é menor na terceira aula, a gente vai ter oportunidade de debater um pouco mais, de conversar um pouco mais sobre o assunto. Nós vamos falar ainda sobre a questão de como as igrejas devem enfrentar essa situação, como os pais podem ajudar as igrejas a enfrentar essa situação e vice-versa. Então, acho que temos material suficiente para uma terceira aula. Tudo bem? Vale a pena, não tenha dúvida. Eu vou pedir para o Denis fazer uma oração de encerramento dessa aula, então, e ficamos para a próxima.